Olá pessoal, tudo bem? Fernando da Distrimed mais uma vez aqui para conversar com vocês no nosso podcast, episódio 5, né? Hoje um episódio especial para nós novamente, né? Eu sempre falo que estou feliz, né? Sempre falo, não posso deixar de falar, feliz aqui com os convidados que hoje vão estar participando com nós. Alegre pelo assunto, que é um assunto que a gente discute bastante, é um assunto polêmico, um assunto que gera muita dúvida, né? E muita gente vai estar aprendendo hoje ou vai escutar pela primeira vez, mas é um assunto importantíssimo aí que vai se desenvolver cada vez mais, né, dentro do ambiente de trabalho daqui para frente, principalmente agora com as novas técnicas, né, novos programas que entrou em vigor nos últimos anos aí da segurança do trabalho. Ganhou evidência esse risco que é a ergonomia, né? Um assunto bastante interessante. E hoje, né, a gente vai estar com dois convidados muito especiais para mim pessoalmente, não só profissionalmente, né? Hoje a gente está com a Aline, né, fisioterapeuta, especialista em ergonomia. Trabalhamos juntos em algumas oportunidades já, a gente conhece há bastante tempo. Ela conhece muito, né, sobre o assunto. E também está conosco o Dr. Paulo André Harzin, meu amigo de muito tempo. Né, trabalhamos juntos na Distrimed e outras empresas aí também na nossa passagem profissional aí. E a gente fica muito contente, né, e principalmente pelo convite aceito, que às vezes em quando é um desafio, né, estar aqui na frente de câmeras falando, né, mas é muito legal a gente ter a oportunidade de eternizar também o nosso conhecimento aqui, porque até o momento, né, todos os podcasts que a gente fez aqui só veio cara fera e vocês dois precisavam estar aqui também para passar esse conhecimento para nós aí e trocar essa ideia que vai ser bem bacana. Eu quero também agradecer a Cosegur, parceira nossa, né, que é nosso patrocinador master do podcast, que ajuda e acreditou desde a primeira conversa que eu tive com a direção, lá com o Flávio e a gurizada. Agradecer a eles, a Cosegur, que é especialista em EPIs, né, toda a área de EPI, não somente trabalho à altura, que é uma especialidade principal deles, mas toda a linha de EPIs você encontra na Cosegur Equipamentos em Chapecó. Sigam lá nas redes sociais, né, a Cosegur, @Cosegur, e também não deixe de seguir, né, Distrimed, @Distrimed no Instagram, todas as plataformas digitais aí para acompanhar o nosso podcast aí todo mês, que vai ao ar sempre ao dia 27 de cada mês. E primeiro, antes de passar a voz aqui para os nossos convidados, queria mostrar o que a gente recebeu no último mês. Foi uma homenagem aí, feita uma votação em meio digital também, através das redes sociais. A gente ficou eleita aí a melhor medicina do trabalho de Chapecó. Então, pelo segundo ano consecutivo, por voto popular, espontâneo. E a gente fica muito feliz porque isso aqui faz parte da nossa história e de todos que trabalham conosco lá. Toda a equipe, as meninas que estão assistindo também, nós aí no episódio, Fábio, todo mundo, assim como o doutor também, que faz parte da nossa equipe lá há muito tempo, né? Foi e voltou, mas sempre está nos ajudando lá com a sua experiência. Então, é um prêmio muito gratificante que a gente ficou muito feliz e a gente agradece. Com certeza a audiência do nosso podcast aí fez a diferença na votação e a gente fica muito feliz. Certo, gente? Então, primeiramente, bem-vinda, Aline. Obrigada. Fala um pouquinho sobre você aí. Quero agradecer um pouquinho, né? A gente fica, né? Agradecer pelo convite, Fernando. É um assunto bem importante, como você falou, bem popular também no momento, né? E meu nome é Aline, sou fisioterapeuta, sou formada há 17 anos, trabalho há 13 anos com ergonomia e saúde do trabalhador. E estamos aí hoje para falar um pouquinho, né, sobre esse assunto. Ah, legal. E doutor Paulo, obrigado pelo aceite aí, cara. Ok, agradeço o convite, Fernando, né? E é um assunto bastante complexo, que envolve uma série de coisas, né? É uma ciência, cara. É uma ciência à parte dentro da medicina ocupacional, né? É. E, bom, eu já estou formado aí, no final do ano vai completar 25 anos. Me formei no final de 98, né? Depois fiz a especialização em fisiatria no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. E depois acabei fazendo a pós-graduação em medicina do trabalho num curso vinculado com a FURB de Blumenau, né? Legal. E aí, a partir de então, começamos a atuar nessa área aí. Que legal, cara. Uma história bacana aí, vai ter bastante coisa para colaborar nesse assunto aí, né? Mas, Aline, para nós começar, quem está assistindo o nosso, talvez nunca ouviu falar em ergonomia, né? Talvez nunca passou, né, essa palavra, né, e esse contexto, essa ciência, como a gente falou, na cabeça da pessoa, ou não viu em nenhum lugar. O que seria ergonomia? Né? Uma frase bem fácil de entender. O que seria ergonomia? Isso, a ergonomia ela é a ciência do conforto, né? A gente legal. Busca avaliar as condições do ambiente de trabalho, do posto de trabalho, buscando, né, conforto para a realização daquela atividade. Legal. Baseado em cima de uma norma, né, NR17, a norma regulamentadora, e que ela fala, resumidamente, que a gente tem que trabalhar com segurança, conforto e eficiência na realização da atividade.
né? Pra Pra gente termos o atendimento dela, né? Legal. Eu falo muito nas nossas palestras, treinamentos, orientações, visitas técnicas, né? Que a ergonomia, para mim, o meu conceito fácil de entender é a adaptação do trabalho ao homem, né? E isso A também. gente aprendeu lá atrás isso, eu acho que resume bem também, né? Que tudo se adapta hoje ao profissional. Teoricamente, deveria ser assim, através da ergonomia, né? Isso. As coisas se adaptam a isso desde o trabalho até o nosso dia a dia hoje, né? Pega aí, como é que ligava a TV antigamente? Eu dou sempre esse exemplo nos treinamentos, né? Era apertando o botão, não era? Isso. Mas não era ergonomicamente correto, né? Tu tinha que estar toda hora levantando, daí não, fizeram o controle remoto para reduzir o esforço do cara levantar. Isso aí começou a trazer outros problemas de saúde, né? Com essa adaptação aí, veio obesidade e tudo mais que a gente vai falar durante o programa aqui. Mas basicamente seria isso, então, Aline, né? A adaptação do trabalho, das atividades, né, trazendo conforto. Né, ao trabalho, né, a atividade que se desempenha, né? Isso, exato. Ah, legal, show de bola. A gente estava pesquisando alguns assuntos, né, teóricos, né? A gente procura não entrar muito em norma, em coisa muito específica, né? Para não ficar chato também o assunto, ficar fácil de entender, mas eu busco dados estatísticos para a gente trazer e discutir aqui muitas vezes, né? E eu descobri aqui que em 2019 saiu um estudo, né, através dos órgãos governamentais, né, que são vários no Brasil, que praticamente 39 mil trabalhadores foram afastados do trabalho devido ao tipo de adoecimento que pode levar à perda de funcionalidade, né, funcionalidade também, dificuldade em movimentos, trazendo impactos à vida do trabalhador. Então, principalmente foi levantado problemas com Larry Dort, né? O que seria esse Larry Dort? O que é praticamente, assim, em termos fáceis de entender, Aline, pode nos ajudar agora? As lesões por esforços repetitivos, né? Doenças relacionadas ao trabalho, onde a gente tem muita repetitividade, pouca diversidade de movimento, né? Alternância de postura, que é o que fala na norma, né? Digitação, um exemplo prático. Isso, um trabalho repetitivo por longas horas, sem fazer a alternância postural, né? Nesse sentido aí a classificação. Certo, é bastante número, né, doutor? 39 mil pessoas somente voltada para a área de ergonomia, né? Voltada para essa questão, é bastante número, né, cara? É bastante. Mas a gente cada vez mais vê isso, né? No consultório, no dia a dia. Tem muita gente com lesão. A gente não usa mais o termo LER quase, né? Hoje é tudo relacionado a DORT, né? Sim. Então, mas a gente vê muito isso no dia a dia. Muito. É muita coisa, né? A gente pega aí ambientes corporativos, a nossa experiência, né? Nossa, da Distrimed, bastante corporativo vindo. Tem alguns processos de acabamento, né? Que acaba tendo lixamento de peças, né? Que são movimentos repetitivos o dia todo. Exato. Pode trazer esse problema. Então, é um número muito grande, né? Isso a gente fala, como eu sempre ressalto aqui, é número formal, né? É CAT. Isso é o que a gente sabe, é o que foi divulgado, né? Fora os casos que não são notificados. Exatamente, o colaborador às vezes acaba tendo essa dor, essa dificuldade e também não passa adiante, ele acha que aquilo ali é uma coisa normal, que não está acontecendo nada, que é o tempo de trabalho, que é a vida, é normal, é sim, sentir dor, né, Aline? A gente encontra isso também, né? Isso, e às vezes tem questões também que coloca na situação, assim, eu vou estar faltando no trabalho, eu vou apresentar um atestado, eu vou perder a participação, os benefícios, tem empresas que trabalham, né? Bastante. O lucro, enfim. Então, às vezes, a pessoa vai lá no posto de saúde, consulta, tem um diagnóstico, mas não traz para a empresa. Não apresenta o atestado, né? Toma a medicação e volta para o trabalho normal. A empresa não fica sabendo. Então, como o doutor falou, hoje os números são esses, mas quem sabe, se atualizarmos, né, seria bem maior. Com certeza, o nível de automedicação hoje na sociedade é muito grande, né? Então, o cara, às vezes em quando, até a dor não é, às vezes, da própria empresa. Às vezes o cara em casa, a mulher faz um tricô. A dupla jornada, né? Isso, faz um bordado, alguma coisa que eu acho que esse movimento, né, que é tão pequenininho, mas repetitivo também traz alguns problemas, são exemplos práticos domésticos que às vezes a gente traz aqui, porque pode influenciar lá, né, no ambiente também, né? Eu sempre falo que a ergonomia, a gente precisa cuidar dela num todo, né? Tanto no ambiente de trabalho, quanto lá na casa. A forma que a gente senta, a forma que realiza atividade, como eu dirijo o meu carro, como eu me posiciono para dormir, para sentar para assistir uma televisão. Então, é um conjunto, né? O meu ambiente de trabalho com os meus cuidados em casa também. Com certeza, porque ergonomia, muitas vezes, o pessoal acha que é a postura,
né? Que é o movimento repetitivo, mas ele entra na parte psicológica às vezes, Totalmente, né? não relaxa. Exatamente, o estresse, a dupla jornada que tu comentou, o excesso de hora extra, isso aí também é ergonomicamente, né? Exato. Adoece as pessoas. O doutor teve experiência em frigoríficos que tinha pausas, por exemplo, né, doutor? Aplicado em alguns setores, o cara tinha que relaxar um tempo. Sim, né, eles faziam pausas, né? de tempos em tempos, né, conforme a jornada, para que eles pudessem descansar a musculatura e alongar um pouquinho, né? Sim. Para trazer o músculo de volta para o estado normal dele, né? Isso, de certa forma, colabora para que a gente diminua a chance disso acontecer. Exatamente. E, então, são 36 mil pessoas, mas dentro da ergonomia são tantos, né? Outros exemplos que a gente pode citar, que com certeza estão colaborando com esse dado técnico aqui levantado, né, pelos órgãos governamentais. E ali tu pode trazer outros exemplos também do próprio frigorífico, né? Essa questão de pausas que eu comentei, né? Ela é fundamental para diminuir esse número aqui também, né? Com certeza, porque, como o doutor falou, né, o músculo, o tendão, ele precisa de um tempo para descansar. E hoje nós, dentro da análise ergonômica, que é uma ferramenta que a gente aplica para avaliar a atividade, ali tem uma ferramenta específica que você utiliza para avaliar membros superiores, para avaliar coluna, membro inferior, coluna e membros, né, que precisa de no mínimo 8 minutos para você fazer esse descanso. Então a pausa ela pode variar de 8 até 20. Né? Sim. O ideal, uma ferramenta que preconiza, que a gente usa, ela fala em 10 minutos, né? A cada 50 minutos trabalhado, 10 pausados. Mas aí as empresas entram em negociações, vê, né, a viabilidade para a questão de produção, ferramenta envolvida, produto, né, o que é realizado, o que é trabalhado na empresa. Sim. E às vezes sobe um pouquinho mais o tempo de trabalho e aumenta também o tempo de descanso, né? Então tudo isso é negociável, né? Sim, negociável e estudado também, né? Exatamente. Dentro da própria ciência, né? É legal. E outros dados que eu peguei nos órgãos ali agora da Organização Mundial da Saúde, alerta que 80% da população já teve ou terá dor de coluna, por exemplo. Né? Com relação a essa estatística, sabemos que muito desse número pode vir por esforços da coluna devido à operação de trabalho. Né? A realidade do cara, né? O ambiente de trabalho, a atividade, o processo, né? Pode estar influenciando. E nós, né, doutor, com a experiência que a gente tem, o dia a dia que a gente tem na nossa empresa, lá na Distrimed, isso daqui bate, cara. Bate com a nossa realidade. A gente tem muito problema de coluna hoje, né? Que abre um leque também pra gente discutir aqui de exemplos muito grande, né? É que a questão da lombalgia, apesar do trabalho ter uma participação, ela é multifatorial. Então a gente tem toda uma questão genética, uma questão constitucional, uma questão degenerativa. A idade ajuda muito, piora muito no caso, né? A esses casos aparecerem, né? Mas é óbvio que o trabalho contribui. Dependendo do tipo de trabalho, do tipo de gestual, se ele carrega ou não carrega peso, se ele trabalha com a coluna fletida, essas coisas tendem a acelerar esse processo que já ia acontecer naturalmente, né? Então, sem dúvida nenhuma, o trabalho entra como um cofator significativo dependendo da atividade que a pessoa exerce. Sim, e é toda uma cultura regional também que influencia. A gente sempre fala muito em cultura aqui, são culturas diferentes, principalmente, vamos pegar Chapecó, o exemplo. Né, que hoje nós temos o cara que veio do interior para a cidade trabalhar, né, mudou a sua cultura, trabalhou lá um tempo na roça, no pesado, no carpindo, roçando, né, cuidando dos animais e tudo mais, derrubando árvore na nossa região aqui, desmatamento, né, para fazer a madeira descer o Rio Uruguai, aí quantos anos foi, né, e quantos trabalharam nisso? E eles vêm para a cidade. Hoje nós temos uma realidade da migração. Né, o pessoal vindo de vários países, várias culturas diferentes, venezuelanos, haitianos, né, nossos amigos que acompanham aqui também, né? Hoje tem muçulmanos, né, doutor, que a gente atende lá, que é uma dificuldade, né? O cara vem com a cultura totalmente diferente da nossa, a gente não sabe nem como é que era a realidade de trabalho dos caras lá, né? Chegam aqui e são expostos a uma realidade diferente, às vezes até mais pesada do que eles tiveram, né? Ou às vezes eles vêm com uma atividade pior, né? E vêm para uma melhor aqui na cidade, né? Mas já chegam aqui adoecidos. Acontece, né, doutor? Muito, porque o histórico profissional é muito importante, né? Tanto que a gente sempre questiona lá nos admissionais onde a pessoa trabalhou, por quanto tempo, qual era a função, para tentar entender dentro desse histórico o quanto isso pode ter afetado e afetar ainda essa pessoa, né? Então a gente tem visto muito, aí tem a barreira de língua, né, que também a gente enfrenta no dia a dia lá,
eu tenho que me virar, às vezes tenho que falar um pouco de espanhol, um pouco de inglês, né? Verdade. Mímica, a gente vai tentando, mas assim, isso vai ficar cada vez mais comum. Sim, né? sim. Então a gente tem que estar preparado. E a questão da cultura também, né? Para essas culturas diferentes, por exemplo, os muçulmanos, eles têm uma visão do trabalho diferente da nossa. Culturalmente, o trabalho para eles tem um significado que talvez não seja o mesmo que nós tenhamos. E isso tudo a gente tem que analisar, né? Então é um complexo multifatorial que tem que ser bem avaliado para a gente tentar justamente minimizar que essas coisas acabem acontecendo. Sim, porque realmente é muita gente. A gente pega exemplos lá e não tem idade, né, doutor? Não tem mais tanto idade. A lombalgia, é óbvio que a gente vai esperar ela mais a partir de uma certa faixa etária, como 45, 50 anos, né? Pelo histórico natural do envelhecimento dos discos e tudo mais. Mas a gente tem pacientes jovens com dor lombar já. Gente com 28, 30 anos, né? Que já começa a apresentar problemas. Então, a idade por si só não quer dizer, o paciente é jovem, não pode ser dor nas costas, ele não pode ter hernia de disco. Não, ele pode. Dependendo do que aconteceu e de um contexto de esforço, enfim, um trauma às vezes pode desencadear, a pessoa caiu sentada de altura, 1,5 m, 2 metros. Na infância pode influenciar tudo. Lá na Às frente, vezes né? tem alterações congênitas que a gente acaba depois descobrindo, que a pessoa já nasceu lá com uma vértebra a mais na coluna lombar, ou enfim, tem algumas coisas que podem colaborar, né? Mas o fato do paciente ser mais jovem não significa que ele não possa ter dor nas costas. Exatamente, né? Muitas vezes acontece ali, lá a gente tem um paciente, ele passa por nós lá e tem um problema, né, razoavelmente sério na coluna, que vai impedir ele de trabalhar com algum fator de peso. A gente liga para a empresa, mas meu Deus, ele só tem 18, 19 anos. Exato. Mas é um cara novo, olha só, né? Como é que... Mas, Fernando, vamos repetir o exame, porque eu acho que tá errado isso aí. E às vezes o candidato nem sabe, né? Não, muitas vezes eles não sabem. Da consulta, Sim, tá com uma alteração, descobriu na hora. Mas eu não sinto nada, nunca tive... Mas aí, como o doutor falou, um trauma, né? Alguma má formação, enfim, que aí, ali no momento, quem sabe é a primeira vez que fez um exame de imagem e que apareceu. Sim. A espondilolistese, por exemplo, que é uma alteração que a gente encontra às vezes no raio-x, ela pode ser congênita, a pessoa pode nascer com ela. Pois é. E se não fizer um exame de imagem, a gente nunca vai saber. Escoliose é muito comum, né? Escoliose a gente pega bastante também, né? Em graus variados, tem grauzinhos mais leves, tem pacientes com graus mais importantes, mas assim, muitas vezes a pessoa só descobre quando vai fazer um exame admissional, faz lá um raio-x de coluna para um admissional, não sabia que tinha. Exatamente. E isso pode trazer problemas, né, para a vida laboral dele. Sem dúvida nenhuma, isso pode gerar limitações ou restrições que ela vai ter que começar a partir daquele momento que sabe seguir se não quiser ter maiores problemas lá na frente. Monitorar, né? Fazer o monitoramento biológico, que é o que a gente faz, né? Periodicamente, lá repetir esse exame, cuidar, né? Pra gente acompanhar a evolução. Exatamente. E ali a gente falou também, ali atrás a gente estava comentando, achei muito legal quando tu falou com relação ao sedentarismo, né? Que vocês avaliam também na análise ergonômica, né? De cada colaborador, né? Isso. Que isso também pode influenciar em coluna, em tudo, exatamente, né? A própria musculatura, né, do candidato, do colaborador, ela faz toda uma diferença, né? O sedentarismo, o biotipo, fatores genéticos, uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física, não necessariamente que todos que vão trabalhar, movimentar cargas, peso, tem que ter, né, um biotipo de certa forma para realizar. Mas tem pessoas que não praticam, não tem nada, então uma musculatura flácida, uma vértebra, uma coluna que não é bem protegida, e isso vai desencadear, vai ter queixa. Realizado, às vezes, com um movimento inadequado, sem uma orientação, né? Um erro de postura, faz toda a diferença. Realmente a gente percebe isso aí, não só para atividades rotineiras, mas específicas muitas vezes, né? Tu pega o cara que é sedentário, pesa aí 140 quilos, um exemplo, e passa por uma avaliação médica às vezes, e o cara vai fazer um trabalho à altura, com exames alterados, né, doutor, que a gente encontra. Exato. Glicemia alterada, o cara, né, tem vários problemas de saúde ali, além do peso, né, ergonomicamente não vai ser saudável para ele trabalhar. É um risco, né? Pensando, a gente não pode trabalhar pensando só na empresa, tem que pensar na pessoa também. Claro. Porque ambos, né, é um conjunto, é uma coisa que vai caminhar junta, né? A questão da qualidade, da saúde do candidato para a empresa, bem como a empresa também necessita da realização, né? Sim. Então tem que ter aquela caminhada junta, né? Exatamente, né? E a gente fala muito para as empresas, pessoal, que bom que a gente teve o diagnóstico do problema na entrada da empresa. Né? Ali no admissional tu já tem o diagnóstico desse problema. Isso não é uma discriminação, às vezes é um presente para o cara tu não deixar ele trabalhar numa atividade que vai adoecer ele. Exato.
né? Deixar claro que é para o bem dele, não somente da empresa, que vai estar também juridicamente, né, ali trabalhando, pensando na parte jurídica, mas principalmente para a pessoa. Isso, né? A empresa sabendo, tendo um SESMIT, né, que faz todo esse controle, esse acompanhamento, ela vai estar, justamente, ela nem pode ser conivente com um laudo, com um diagnóstico desses e permitir a pessoa realizar a atividade. Sim. Então, faz uma realocação, né, uma distribuição, outra função, outra atividade, que vai conseguir trabalhar normalmente, mas sem prejudicar a pessoa, né? Nesse ambiente corporativo, né, que a gente falou bastante aqui também, a gente percebe que nesse ambiente corporativo tem um agravamento muito grande na parte ergonômica, né? Eu acho que talvez é um dos maiores problemas hoje, né, para a gente se trabalhar, né? Porque geralmente quando a empresa vai criar um setor no ambiente de trabalho, a última coisa que vão pensar é na ergonomia. Não lembra. Eles vão contratar um arquiteto, né? Vão fazer o ambiente mais bonito possível, né? Vão botar uma cadeira presidente para ele lá, que talvez não vai ser a melhor e mais adequada, né? Então, por isso, eu acho que é por isso que o corporativo sofre muito com ergonomia, né? Porque muitas vezes não é inserida essa análise antes de criar um ambiente de trabalho, né? Isso é para tudo na segurança a gente sofre, né? Para ser inserido no processo. Porque segurança e processo tem que ser a mesma coisa hoje, sim, né? Sim. Mas no ambiente corporativo, falando do ambiente corporativo, que tem um monte de gente que nos assiste, que é de escritório contábil, que é da área de segurança, que são clientes nossos lá e tem ambientes corporativos, sabem disso. Que muitas vezes a gente olha o bonito e não olha o funcional, que seria a palavra, né, Aline? Isso, nem sempre o bonito é o conforto, né? Sim. Você tem que pensar, você tem que analisar, né? Cada colaborador tem um biotipo, então às vezes geralmente faz material padrão, né? Faz uma mesa, aquela mesa padrão, a gaveta, aquela altura, e você tem que se adaptar, né? Não é a adaptação do homem ao trabalho. Como o que diz a questão da ergonomia. Então, às vezes, uma cadeira, que nem eu digo executiva, essa de diretor, ela é aquela cadeira que você se projeta, que você tem um conforto, mas que para a digitação ela não é confortável, né? Ela tem um ajuste para que você, o chefe vai xingar, ele se projeta para trás da cadeira, né? Agora eu vou, né? Então, é diferente. Por isso que você tem que avaliar cada caso. A análise ergonômica em si, depois a gente vai falar um pouco também, né? Sim. Ela é por posto de trabalho. Ela não avalia a pessoa, ela avalia o posto, justamente para quê? Hoje você não tá, você tá de férias, ou um outro colega vem e trabalha no teu posto de trabalho, mas ele está ajustado, ele está confortável para quem vai fazer aquela atividade. Sim, sim. Né? Então, a altura da cadeira, a mesa, um apoio de pé, se faz necessário, né? A coluna lombar bem apoiada na sua cadeira, angulação de cotovelo, antebraço sobre a mesa, isso aí faz toda a diferença. Faz a diferença, né? Um ângulo de 90 aqui para aliviar a tensão. A questão da cervical, né? Às vezes a pessoa tem no posto de trabalho o uso de notebook, não tem uma altura elevada, não tem o teclado adaptado, né? Isso aí faz toda a diferença. Sim, sim. Queixa de dor, desconforto, não tô legal, mas o que é? Vai ver, chega no posto de trabalho, a empresa que eu trabalho, o pessoal me chama, Aline, dá uma olhada aqui, vê como é que tá. Às vezes o cara tá todo errado, o fio do mouse muito curto, então tá com o braço em extensão, fazendo uma contração de trapézio, isso aí faz toda a diferença. Faz a diferença, né? E aí nos ambientes corporativos que a gente vai, o pessoal vai adaptando coisas para aliviar esses problemas. Isso. Né? Que eu conheço vários, né? E aí a gente vê lá bolinha de borracha em cima da mesa. Isso tudo vai dizer agora se funciona, né? Aquela borracha que pra mim é pro cachorrinho, né? Tu joga lá pra ele morder, ele tá em cima da mesa pra apertar. Não, né? ela tem sua funcionalidade. Outras situações, chegou lá, o pessoal tá um griteiro lá, ginástica laboral. Todo mundo lá de pé, né? E todo mundo feliz, né? Até onde isso funciona? Né? Ela tem resultados? Né? Eu tenho minha opinião, sabe qual é? Depois a gente vai explanar ela também. Né? Mas eu queria ouvir de ti, especialista, depois comentar com o doutor também, né? Isso, o que a gente vê muito em ambiente administrativo, em ambiente de escritório, né? É aquele clima mais tenso, né? Você tá ali focado na tela, às vezes depende da tua função, 2 telas, tensa. O próprio trabalho, quando vê, tu tá digitando, tá concentrada, tu tá adentrando na tela, né? Isso aí faz toda a diferença. E a ginástica, sendo ela bem preparada, né? Tem início, meio e fim de turno. Aí algumas empresas têm adaptado para fazer em 3 horários, um horário apenas. Te contrata para não, eu quero que você venha e faça um horário. Então, o profissional, ele tem que diversificar, né? Ver qual musculatura, qual movimento que ali abrange mais naquele setor e trabalhar aquelas articulações, aquele movimento. Sempre frisando, né?
Alguém com alguma alteração, dor, desconforto, não faz dentro do seu limite. Porque como que era visto há um tempo atrás? Agora é o momento da ginástica. Ok, nós aqui no nosso setor. Mas naquele dia eu dei um mau jeito, ou na academia, ou no vôlei, ou tô com um problema, né, na minha articulação, mas eu preciso fazer porque o meu chefe tá ali. E se eu não tá, a fisioterapeuta vai lá e vai falar, ó, aquela lá não fez a ginástica. Então chega lá, eleva o braço. Tô com dor, né? É um agravante para isso. Então tem todas sempre essas particularidades que é importante o profissional falar. Faz dentro da tua limitação. Mas assim, ó, eu vejo que ela dá uma quebrada no clima, assim, no ambiente. É bom, o resultado é bom, o pessoal se sente, né, movimentos, assim, dá aquela relaxada. E o clima entre eles, né? Às vezes chega a estar aquele clima tenso, chegou, dá uma... É legal. Descontrai, sim. Mas... né, teoricamente ela tem toda uma função, sim, e quando praticado corretamente, ela tem um bom resultado. Sem sentir dores, que entra na área médica, né, doutor? Porque muitas vezes acaba machucando o cara, fazendo uma... Incorreto? Isso, uma atividade física irregular, né? Sem dúvida. Muitas vezes só piora a situação, né? Com certeza. E a questão da ergonomia, por exemplo, para ajustar para posto de trabalho, imagina uma empresa montar uma linha de produção com uma esteira ou com uma nória, e aí ela tem funcionários com alturas diversas, né? 1,70, daqui a pouco 1,50, daqui a pouco tem uma outra com 1,65. Como é que tu vai montar uma linha de produção, uma esteira, que a altura vai contemplar todas? Nenhuma. Nem toda a fábrica é a da Ferrari, né? Que tu lá bate o ponto, a máquina já vem na tua altura já, né? Reguladinha. Isso Isso seria o ideal, mas não é o que a gente tem. Não é realidade. Né? Não é realidade. Então imagina a dificuldade, né? Então vou botar numa altura média que contemple mais ou menos todo mundo, vai ficar todo mundo torto, então, né? Então, vê como isso é complexo, né? É complexo. Até no escritório, muitas vezes, né? Sim, a mesa que é boa pra mim não é boa pra ela, por exemplo, claro. né? Eu sou mais alto, meu braço é mais comprido, enfim. Comprida, são ajustes individuais que tu tem que fazer. É antropometria pura, né? Isso, exato. né? Que é a palavra técnica, né? Que eu até hoje não consigo interpretar aqueles cálculos lá que você faz, por isso eu preciso da Aline sempre, né? E eu sempre digo que é muito importante o exame admissional. Ter um profissional que faça, né? Que nem o doutor comentou dessa questão de um trabalho de contínuo de esteira, de nória, enfim. Então, faz uma avaliação, né? Um admissional, uma avaliação antropométrica, sim. E você consegue direcionar. Quando a ergonomia funciona bem na empresa, que tem um SESMIT interno, tem um profissional, é melhor ainda. Você vai ter mais adequação e mais satisfação e conforto para realizar a atividade. Sim. Porque o profissional conhece o posto de trabalho, faz aquela avaliação e consegue direcionar a pessoa. Claro que hoje em dia a nossa mão de obra tá difícil. Hoje é uma briga, né? Fazer isso aí... Exato, mas assim, ó, é o sonho do fisioterapeuta, é o sonho de uma ergonomia 100%. Claro. Então, quanto mais tu conseguir direcionar de acordo, melhor. Sim. Não vamos ter queixas, desconforto, não que não possa ter, cada um com sua adaptação ou inadaptação da atividade. Sim. Mas funciona melhor, atende-se melhor a questão ergonômica, né? É que entra esse conceito que eu falo, né, daquele cenário que tu montou ali, das coisas funcionando, né, a bolinha dando resultado, a ginástica funcionando legal. Isso não pode partir do zero, eu sempre falo, né? Tem que ter uma análise, né, um estudo antes disso para ver se é aplicável ou não também. Né? Tem que ter essa avaliação. É que todo mundo imagina ver na internet o Google lá, né? Os caras no puff, trabalhando, né? Computador no colo e tal, né? E pensa, ambiente perfeito, jogos, sala de jogos, né? Mas tem um estudo que comprovou que aquilo ali rende melhor para eles, né? Então, às vezes, tu vai aplicar a ginástica laboral para tua empresa, não vai funcionar legal, né? A bolinha talvez não vai funcionar, por isso procure fazer um estudo. Exato. Né? Principalmente na área corporativa que a gente estava falando. Fazer um estudo do teu ambiente é fundamental, né, doutor? Para saber o que a gente tem que fazer. Exatamente. Né? Então, muito legal isso, cara. E falando sobre tudo isso aí, a gente entra nos nossos fatos históricos, né? Que é muito legal de nós contar. Né? Isso passa rápido, né? O assunto a gente vai falando aqui, a gente vai lembrando de um monte de coisas, né? E fatos históricos é um oferecimento da Cosegur, nosso patrocinador. Não posso esquecer nunca dos parceiros lá da Cosegur. Toda a linha de EPI, falei no início já, encontra lá na Cosegur. Fatos históricos, cara, a gente tem 17 anos já na área de segurança aí, né? Já tô bem vividinho, né? Vi muita coisa boa, muita coisa ruim, muita coisa engraçada, né? E na área ergonômica, nessa parte de ginástica laboral, eu já vi alguma coisa engraçada, principalmente. Né? Engraçada visualmente e triste na hora, porque pessoas se machucaram fazendo isso. Né? Por isso que eu falo que é engraçado e triste. Né? Teve uma empresa que a gente estava trabalhando,
né? E tinha ginástica laboral. Eu cheguei e tinha uma grande quantidade de pessoas mais velhas ali, né, de idade, né? Pessoas já senhores de idade, né, que não tinha aquela rotina. A empresa, não, vou implantar a ginástica laboral, porque acho que vai ser legal, né, sem uma análise nenhuma nossa da segurança. Deu, beleza, quer fazer, o que eu vou fazer? Né? Quem manda aqui é o chefe. Né? Sim. Vamos lá. Chego na empresa, tá lá o professor de educação física, né? Talvez nem ela não era preparada para aquilo ali, foi contratada de qualquer jeito. Não, vamos pegar um profissional de educação física, ginástica, né? Vamos pegar um profissional de educação física. E chegou lá e começou, botou a música, né? Primeira coisa, né? E todo mundo agora, vamos lá, palma, 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 palma. Na hora de fazer os alongamentos, o senhorzinho lá se abaixou, travou, ele não conseguia levantar. E aí foi aquele riso total da equipe, que não entendeu, né, o que estava acontecendo, estava machucando. Achou que era uma brincadeira. Sabe como é que é, né, ambiente de trabalho tem de tudo e de todos, né, então foi muito triste, que a gente teve que levar para o hospital, o cara travou a coluna, mas não estava preparado para fazer aquele movimento ali, e não teve instrução nenhuma de como fazer, talvez, da forma correta, né, tu tá ali na frente fazendo fácil, e o cara que tá lá no fundo, né, tá fazendo da forma correta, então foi uma experiência, um fato histórico que me marcou muito e que mudou o meu conceito de ver a implantação desse tipo de situação. Sem estudo, sem análise, sem planejamento, não dá para colocar qualquer coisa, né, no ambiente. Por isso a importância do profissional, né, conhecer, ver a população, né, mais idosos, eu digo idosos, que nem tu disse, uma idade assim mais, né, não era tão jovem. Importante também fazer por grupos, né, consegue se ter mais atenção, a importância de orientar, que nem tu disse, daqui a pouco eu nunca tinha feito um alongamento, né, nem um exercício, então a orientação ela é muito importante, vai dentro do teu limite, devagar, né, tenta tocar a ponta do pé, tem gente que tenta tocar e fica, né, forçando. Eu tô até hoje tentando, cara, não consigo. Tem gente que não consegue. Vai muito do teu biotipo, claro, né, da tua, enfim. Então, tem que se conhecer também, né? Isso, é muito importante a orientação, e você conhecer quem você vai abordar, com quem que você vai trabalhar, né, fazer uma breve conversar, por exemplo, você me contratou, vamos tentar entender, conhecer um pouco como que é essa população, como que é essa mão de obra. Sim. Não, eu tenho aqui muitas queixas de dor lombar. Opa, vamos cuidar. Claro. Não, aqui a gente usa muito membro superior. Então, né, tem todo esse cuidado. Sim. Ela é interessante, com certeza, quando se aplicada corretamente. Essa é a minha visão, por isso que eu ia falar. A minha opinião é essa. Exatamente essa. Exato, bem isso aí. Não, legal. E doutor, né, a questão de travar, né, muita gente fala, travou a coluna, mas tudo tem um conceito técnico, né? Sim. São vários possíveis ali, né? Nessa questão de que nem esse senhor tinha idade, talvez poderia ter vários problemas de coluna, né? Daqui a pouco ele já tinha um disco já degenerado, que naquele movimento, naquele esforço, o disco acabou se deslocando um pouquinho mais, começa a pinçar o nervo, né? Tem uma série de fatores, né? Muitos pacientes com mais idade já tem muita artrose na coluna, muito desgaste. A coluna é uma articulação. As pessoas às vezes não enxergam ela como uma articulação, mas ela é uma articulação, ela se movimenta, né? Então, muitos têm artrose e às vezes, numa situação dessas, musculatura normalmente flácida, enfraquecida, às vezes o cara faz uma distensão lombar, na hora que foi ali fazer um movimento, esticou demais o músculo, ele trava, né? Então tem uma série de coisas que podem acontecer. Isso. E que realmente acontecem. Por isso de se conhecer um pouco melhor, né? Para fazer qualquer atividade física, né? A gente pode ir além. Tem que fazer uma avaliação prévia, né? Para qualquer coisa, praticamente. A gente tem que avaliar previamente qual é a necessidade, se tem condição de fazer ou não, porque às vezes uma medida que a gente implementa para melhorar uma situação acaba causando um problema maior. Né? Piorando a situação. Piorando. Né? Então, dentro desses fatos históricos, Aline, eu quero que tu traga um episódio teu aí, cara, dentro da tua experiência, da tua caminhada aí. Tu deve ter passado por poucas e boas, né, que a gente fala dentro de frigorífico, principalmente, né, nos 11 anos de Aurora, que a gente pode falar aqui, né, a tua experiência lá teve alguma coisa, né? A gente se depara com um exame admissional, né, que é engraçado, ou um momento na época que também tinha ginástica laboral, a dificuldade, né, da orientação, né, o braço pro lado, a pessoa tá lá, do outro, né, fazendo questão da semana da CIPAT, a gente fazia trabalhos também, né, então fazia essa orientação, um aulão de incentivo à prática da atividade física, pessoas assim totalmente, né, descoordenadas, então tu tinha que se conter, ir lá, fazer. Sim. Não sabia o que era direita e esquerda. Exato. Situações, por exemplo, muito comum, né? todo documento que eu faço, você
precisa de foto, precisa de dados, enfim, né? E sempre eu me direciono à pessoa e pergunto, me identifico, a empresa me contratou, assim, ou trabalho aqui na empresa, assim, né? E eu vou fazer uma avaliação do teu posto de trabalho, faço tua atividade normal, como se eu não estivesse aqui, né? E depois eu vou tirar foto tua, vai para um documento, uma tarja, porque não é a pessoa, enfim, é o posto, a atividade, né? Da pessoa mudar totalmente o comportamento, né? Assim, tu vê que não é aquela realidade da atividade. Teatro. Ou, por exemplo, de se negar, né? Mas isso é bem particular, né? Claro. Eu não quero, não me sinto bem. Não, mas o teu rosto vai com uma tarja, você vai... Cara, assim, eu me deparei com uma situação que eu disse, nossa, mas não pode, né? E a pessoa, não, mas com certeza, a gente se respeita, pega o posto do lado, pega outra atividade, enfim, né? Quando é uma atividade que ruim pra ele, porque ele tá maquiando uma avaliação que estaria bem para ele. Exatamente. Né? Então, tu vê, assim, o corte, era um corte muito, assim, muito rápido, ou uma lentidão que tu vê que não era, né? Então, o legal é tu se direcionar à pessoa responsável do setor, perguntar, ó, quem que tu me indica, né? Mais tempo de empresa, um que já tem uma experiência. Claro, que o que tá aprendendo também é diferente, né? Mas são situações, assim, que às vezes tu diz, meu Deus, é uma coisa que pra nós parece ser simples, né? E não é tanto para outra pessoa, né? Exato. O doutor também tem uma longa história na carreira aí, eu sei que vai trazer alguma coisa, porque o cara foi até médico do Grêmio. Né? Temos que abrir aqui. Nossa! Imagina quanta história, ele já me contou várias, né? Então, tem intimidade já, né? Numa cidade. Mas nem todas eu posso contar aqui. Passou por SAMU, que deve ter visto muita coisa, até própria de remoção de ambientes de trabalho que podem ter te marcado. Tu pode contar pra nós aí, cara, fica à vontade. Eu não lembro de nada muito específico em relação à parte ocupacional ou enquanto atuando como nessa área, né? Mas assim, claro, o tempo que trabalhei no SAMU, até o tempo de estágio na época da faculdade, ainda que a gente fazia plantão no hospital de pronto-socorro em Porto Alegre, que é um hospital de trauma, então eu vi muita coisa maluca. Eu imagino. Né? Muitas situações que as pessoas vão dizer, isso é mentira, isso não é verdade, né? Então assim, claro, algumas não é bom a gente contar assim em público, porque claro. Não é tão legal, mas assim, uma que dá pra gente contar e é engraçada e trágica ao mesmo tempo. Eu lembro que eu estava de plantão lá no HPS e era muito comum, nos anos 90 ainda não tinha uma estrutura de SAMU bem montada, quem transportava as pessoas acidentadas? Os taxistas. Em Porto Alegre era bem comum isso, tá? Inclusive Porto Alegre tinha uma legislação municipal que a prefeitura criou para facilitar ou para não desestimular os taxistas a transportarem as pessoas, porque eles não queriam, porque sujava o carro de sangue, né? Imagina. E aí a prefeitura criou um programa lá que eles ganhavam uma lavagem totalmente gratuita. Olha só, cara. Para eles não ficarem com o carro sujo, enfim, para tentar minimizar a possibilidade deles não quererem fazer aquilo, porque era um serviço importante que eles prestavam, né? Na época a gente não tinha um serviço de atendimento de emergência bem instituído, né? O SAMU começou... anos 2000? O SAMU começou no final dos anos 90 já lá em Porto Alegre, né? Mas assim, bem embrionário, tinha uma ambulância ou duas, eu não lembro direito. Mas enfim, era muito comum os taxistas trazerem os pacientes para o hospital. Só, cara, curiosidade. E eu lembro que foi muito engraçado porque assim, primeiro o pessoal entrou com uma maca, né? Correndo, botando... Lá no HPS nós temos uma sala, não sei se ainda existe, mas na minha época chamava sala do politraumatizado, que era onde iam as coisas piores, né? Então, quando entrava lá dentro, a gente já sabia que a bronca era maior, né? E eles entraram correndo com aquela maca dentro da sala dos politraumatizados lá, e eu reparei já de cara que estava faltando alguma coisa no corpo daquela pessoa, né? E aí, não deu 1 minuto, chegou o taxista com um capacete embaixo do braço, com a cabeça do cara dentro. Não pode, cara. Sim. Porque o cara chegou, eu vi que ele tava sem cabeça quando eles botaram ali na maca, ele tava, né, com a roupa e tal, mas eu percebi que alguma coisa não tava certa. Corpo. E daqui a pouco chega o taxista com o capacete embaixo do braço, com a cabeça do cara dentro. O cara degolou, ele entrou embaixo de um caminhão, não sei como que foi o mecanismo, mas enfim. E aí ele me entregou aquele capacete com a cabeça dentro, pingando sangue, e disse assim, doutor, tá aqui, dá pra fazer alguma coisa? Eu falei, dá pra gente botar no lugar lá e enterrar ele. Não tem o que fazer. Acabou, né? Não tem o que fazer, né? Meu Deus, então, assim, essa é uma das muitas histórias que eu vivi, né? E que, enfim... Mas marcou, né, cara? Porque pensa, eu tô tentando imaginar o cenário disso acontecendo. Não, cara, um cenário... de guerra, parecia. E eu fiquei pensando assim, o cara não percebeu que a cabeça do cara tá ali dentro? Como assim, né? Ele não se deu conta que não tem o que fazer?
Né? Eu acho que na hora a adrenalina é tanta. Eu acho que o cara, ele coitado, queria entregar, ele né? só queria se livrar do problema, entendeu? Meu Então, Deus, cara, uma das muitas histórias, né? Tem várias, sim, mas assim... Sim, meu Deus, essa aí já... É. Quem tá em casa já ficou apavorado. E essa eu já adianto que é das mais leves, tá? Eu imagino, depois dessa não tem como duvidar. É das mais leves, eu vi coisa bem pior. Caramba, meu Deus, doutor. Mas enfim, faz parte. Quem trabalha nessa área É. sabe que, né, na parte ocupacional, eventualmente, a gente também visualiza. A agroindústria é muito comum acontecer acidentes graves que os funcionários morrem. Que nem o rapaz que caiu dentro do moedor de carne lá uns 2, 3 anos atrás, ou um pouquinho mais. Acontece. Então, essas coisas acabam acontecendo. Não deveriam acontecer, né? A gente trabalha para que isso não ocorra. Mas, infelizmente, a gente sabe que acaba acontecendo, né? Acontece muito, né? Essa área de resgate que o doutor passou também deve ter visto muita coisa, cara. Isso aí é... Bastante. E tem que ter... E eu falo que é um preparo, né, cara? SAMU, bombeiro, pessoal que assiste nós aí. Tenho certeza que tem bombeiros assistindo, pessoal da SAMU. Vocês estão de parabéns, cara, porque realmente são caras extremamente preparados para esse tipo de situação. É isso aqui. E o pior é o seguinte, ninguém te ensina a trabalhar com isso. Eu imagino. Tu aprende no pau, na marra, dor. no dia a dia, exatamente. Ninguém te ensina, ninguém te prepara. Nem na própria faculdade, né? A gente não é preparado para esse tipo de coisa, né? E a gente acaba descobrindo esse mundo quando entra. Aí tu chega lá, imagina, tu recém começando a trabalhar no SAMU e tu pega uma ocorrência lá de um acidente com múltiplas vítimas e agora te vira? Te vira? Sim. É tu? Eu imagino, cara. Eu sinceramente, eu tenho limitação para esse tipo de coisa. Deveria ser mais preparado. Mas já passei por óbitos, já passei por amputações, consegui lidar com a situação, mas uma situação extrema dessa, né? O cara chega a cabeça para você lá, cara, traumatiza. Tu pega um cara não preparado, traumatiza o cara. Muita gente não tem, muitos colegas médicos não é preparo, eu diria que eles não é para eles aqui, entendeu? Isso. Tanto que muitos acabam se direcionando para áreas bem mais tranquilas. O cara vai para psiquiatria, o cara vai para uma área que ele não vai, que ele sabe que ele não vai correr risco nesse tipo de situação, né? Então isso é bem comum. Sim. E faz parte. Sim. Assim como tem gente que gosta disso, e eu já gostei muito. Hoje eu já tô um pouquinho mais velho, eu já acho que eu não tô mais preparado. Não tô mais na vibe para esse tipo de situação. Mas eu, na época que eu trabalhava lá, eu adorava, né? Sim. Eu brincava com os meninos assim, cara, chegar na ocorrência, se não tiver sangue, não tem graça. Eu tenho alguma coisa errada. É alguma coisa errada. Só que não é pra nós. Né? Exatamente. Então, mas é desse jeito, a gente vai aprendendo com... A única coisa assim que eu tinha uma filha pequena, né, que trabalhava no SAMU, e a única coisa que eu não queria quando eu ia pro plantão era atender criança. Claro. Era a única coisa assim que eu dizia, isso eu não quero, né? E graças a Deus e por muita sorte, nesses anos todos, que eu fiquei lá quase 6 anos, eu nunca precisei atender uma ocorrência com criança. Que bom. Eu consegui escapar. Né? Isso deve ser punk demais, tá? Quem ganhou é o cara pai, né? O cara pai. Exato. E eu tinha uma filha pequena na época e, sabe, eu não queria. Era uma coisa assim que eu rezava no dia anterior, eu dizia, pelo amor de Deus, eu não quero esse tipo de situação pra mim. Eu encaro qualquer outra coisa, menos isso. Não me leva nisso. Não me leva nisso. E eu tive sorte, não passei por isso. Que bom, né, cara? Que bom, tá louco. E agora também tem um quadro que é nosso, da Distrimed, um quadro novo que estreia hoje, que é Dicas Distrimed, né? E a gente vai passar a primeira dica aqui do nosso quadro, vai ser esse equipamento aqui, que eu nem mostrei pro doutor, eu acho, lá na empresa. É um equipamento que a gente adquiriu para fazer um trabalho que não é tão divulgado ainda, em âmbito estadual, vamos falar, né? Talvez até nacional, que é a parte de laudos de habitabilidade de containers, pessoal. O pessoal usa muito container, obra, abre setor dentro da empresa, dentro de um container, aí vai em tal situação, compra o container e não sabe se esse container está habitável, né? Como assim habitável, Fernando? Você tem que passar por uma avaliação, né? Que tem que identificar se tem riscos químicos, físicos e biológicos. O principal físico, a radiação. Eu comprei um container que andou o mundo inteiro, doutor. Foi para a China, foi para a Rússia, foi para tudo que é lugar. Será que esse container não está contaminado com radiação? Ele pode ter transportado alguma vez material radioativo? Isso é impossível? Mas nunca. O container dentro do navio, quem não conhece Porto, né, teve a oportunidade de conhecer, o container ele não vai tão separadinho assim. Tem várias cargas ali de vários tipos de materiais que podem ter equipamento radioativo. Tudo junto. Lixos e assim por diante. Então a gente tem esse equipamento disponível da Distrimed, a gente elabora, né, então esse laudo de habitabilidade, que é uma novidade lá na Distrimed. No município eu não sei se tem, em Chapecó, acho que não tem ninguém que tem esse equipamento, né, e a gente está à disposição hoje para estar
fazendo esse laudo para as empresas aí que querem adquirir containers, né, para adaptar um setor, aumentar outro, né, construir casa, né, muito comum. Hoje nós temos restaurantes dentro de container. Restaurantes. Imagina um container de restaurante que tinha contaminação radioativa. Exatamente. Né? A gente não sabe. Quando a gente está com 15 funcionários dentro do container radioativo. Né? Tivemos já avaliações que a gente executou o container com índice de radiação. Não acima do limite, mas muito próximo. Muito próximo. Daqui a pouco a encontrar um aí vai ser muito fácil, certo? Então, quer saber um pouquinho mais sobre essa avaliação, esse laudo, como ela acontece, conhecer o equipamento, pode estar em contato com a Distrimed lá. E a outra dica que a gente vai dar vai ser na parte ergonômica, claro, que é o assunto do nosso episódio, né? Aqui eu trouxe um questionamento aí para a Aline, e o doutor também nos dá uma comentada, que a gente comentou antes. A empresa muitas vezes quer aplicar um conceito ergonômico, mas não sabe por onde começar. Né? E eu quero ouvir de ti, Aline, né? A especialista na área, qual que seria o teu conselho, a dica para aquele profissional daqui a pouco de segurança do trabalho, né? Aquela empresa que começou a enxergar a possibilidade e a necessidade, muitas vezes, de adaptar o seu meio de trabalho. Qual que é o primeiro passo? O que tu aconselha? Vamos começar por onde ou por quem? Né? Legal, muito legal, importante. Primeira coisa é a contratação do profissional, né? Para fazer essa consultoria na empresa, né? Fazer todo esse levantamento em função de uma demanda trabalhista, uma queixa de dor muito pontual, fazer uma análise ergonômica, avaliar, fazer um levantamento, né? Que biotipo de pessoas que está adoecendo nessa atividade, né? É uma atividade relativa que deve ser realizada por mulher, daqui a pouco as empresas têm colocando uma mão de obra naquela atividade, mas que é visível que é um homem que tem que realizar. Por toda essa questão, biotipo, avaliação, né, teste antropométrico, tem tudo isso. Então, a primeira coisa é você contratar o profissional e fazer um levantamento na empresa. Não, eu quero fazer uma análise de toda a empresa. Opa, legal. Aí sim a empresa está começando a ter uma visão diferente, está começando a mudar a gestão da questão de diminuição de acidente de trabalho, de queixas de dor, reclamatória trabalhista, né? Então faz toda essa análise, todo esse levantamento dentro da empresa, aplicando, fazendo documento, aplicando ferramentas e buscando melhorias, né? Para diminuir cada vez mais as queixas. Não, legal. A gente sempre dá um conselho, né, gente? Obviamente a gente sempre vai vender Distrimed aqui, mas falar para todo mundo que assiste, não só os clientes, né, mas também aqueles curiosos, né, o pessoal lá, vamos escutar o que o cara está falando lá, né? Então, o que eu recomendo? Busque alguém que conheça da área, né? A tua empresa de medicina, né? Ver se ela tem um profissional que possa te dar um encaminhamento melhor para essa questão, né? Porque realmente precisa começar certo, porque a ergonomia não dá para começar de qualquer jeito, uma adaptação, porque muitas vezes vai complicar a situação. Então, buscar um profissional, né, uma empresa especializada é sempre importante. Eu acho que seria a premissa, né? Com certeza, negócio. Isso aí. E traz resultado, né, doutor? Vai trazer resultado se for bem aplicado, né? Sem dúvida, né? A gente já percebe nas empresas que têm esse cuidado ergonômico maior que existe uma redução nas queixas dos funcionários em relação a dores pontuais como o ombro, coluna, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso faz toda a diferença. A gente percebe que isso está começando a aumentar em termos de interesse das empresas, né? As empresas, elas muitas vezes não enxergam que lá no médio e longo prazo esse tipo de atitude vai fazer toda a diferença em termos de diminuir as faltas ao trabalho, absenteísmo, em diminuir as queixas, né? Daqui a pouco, porque assim, dependendo do funcionário, um funcionário que tem um cargo-chave lá ou que tem um treino muito específico, se ele se afastar do trabalho, não é só colocar outra pessoa no lugar, tem todo um tempo que eu vou ter que adaptar esse funcionário, treiná-lo para que ele entenda como que o outro fazia o trabalho. Então, as empresas têm que começar a enxergar isso, que isso no médio e longo prazo só vai trazer benefício para a empresa. Exatamente. Né? Funcionário mais satisfeito, funcionário com menos dor, ele produz mais. Vai produzir mais. É um trabalho eficiente, né? Exato. É uma consequência. E para isso existem ferramentas, né, Aline? E tem uma que é muito comum a gente discutir, né, entre os SESMITs, né, entre os profissionais, né, que é a análise ergonômica e o laudo ergonômico. Né? Isso aí dá um rolo na cabeça da gente, doutor, às vezes, os colegas que estão assistindo, né, às vezes não sabem discernir um do outro, que tem diferença, né, Aline? Tem diferença. E o próximo passo seria, né, fazer essa análise ou esse laudo. E a gente sabe de histórias, doutor, que tem empresas que têm laudo ergonômico. E às vezes esse laudo ergonômico pode ser um tiro no pé.
né? Porque ele identificou todos os problemas, mas ele não trabalhou nada. Ele não fez nada para melhorar e tem laudado, né? Batendo o martelo, ó, eu tenho problema aqui com esse posto de trabalho, com essas atividades, né? E às vezes sofre uma fiscalização, apresenta esse laudo como uma defesa, achando que vai salvar a vida dele e quando vem transforma a vida dele no inferno, né? Acontece isso muito, né, Aline? Então, qual que é a diferença entre um e o outro, Aline? O que a gente pode trazer para o pessoal agora mais técnico, lógico, que está assistindo, entender um pouquinho, né? E é um produto que a gente tem lá também em parceria contigo, né? Exato. A análise ergonômica do trabalho, a AET, como a gente fala, né? Ela diz análise ergonômica do trabalho. É daquele posto de trabalho que você realiza a atividade, né? Ali você faz todo um levantamento da análise prescrita, da análise real da atividade, né? Tempo, você cronometra tempo, quanto tempo que essa pessoa diz assim, eu não tenho tempo, eu não paro, eu fico aqui no meu posto de trabalho, eu trabalho o dia todo. Você vai lá, tem pré-pausa, né? Tem micropausa, tem a pausa ergonômica, tem um tempo de ociosidade, né? Às vezes uma quebra de máquina, um setup, uma troca de bobina, alguma coisa assim, uma troca de faca, tem frigoríficos fazem a troca, ele tá parado, isso é um tempo líquido de trabalho não repetitivo, né? Então, a análise ergonômica, você avalia aquele posto de trabalho, não é nem o Fernando, nem o doutor, é a Aline, não, é o posto. No momento que você fez todas as análises, você vai juntar aquele documento e você vai criar um laudo, né? E aí você, tanto no final da análise desse laudo, você vai criar um plano de ação, um cronograma de atividades. Se você faz parte da empresa, você mesmo vai administrar, vai ter esse controle, quanto tempo trabalha, faz um comitê ergonômico levando essas solicitações, né? Se não, você entrega para a empresa, ele está aqui, apresenta, né? Apresenta, assim, no modo mais simples, porque geralmente é um documento longo, né? Sim. E a empresa cria-se um plano de ação para se trabalhar. Ela vai desenvolver o programa. O né? programa. Porque o laudo poderia ser chamado de programa ergonômico, né? Isso, porque o programa, então, como que ele vai funcionar? Reuniões, né? Que participa fisioterapeuta, médico, engenheiro, o supervisor, técnicos, né? E você trabalha o problema encontrado, né? Uma substituição de alguma coisa, elevação, máquina, nória, mas algo ele mais... tem que estar em constante atividade. Tem que estar trabalhando. Tem que estar desenvolvendo e melhorando o que foi encontrado e laudado como problema. Exato, porque você apresentou e ele está ali. Se você tem uma empresa e você quer esse documento para a gaveta, como você falou, vai ter uma fiscalização, você vai apresentar, é um tiro no pé. Até porque toda e qualquer melhoria que a empresa faz, ela precisa atualizar esse documento. Sim, né? Sim, com certeza. Foi feito, exatamente. Tem um plano de ação, você tem que dar um ok. Eu trabalho por cores, né? Se tá a curto, médio e longo prazo, dá o ok e você vai atualizando. Não adianta fazer e... a minha empresa tá tudo ok, eu tenho um laudo ergonômico, eu tenho análise das atividades. Vai se ferrar. Se a tua empresa tá tudo ok, legal, né? Até para uma contestação, o médico vai pedir, eu quero análise ergonômica daquela atividade. Doutor, tem nexo, tá? O que foi feito? A empresa não fez nada. Até que ponto compensa? Sim. Né? A gente teve já clientes, né, que tinha uma análise ergonômica, eu atendi ele por um bom tempo, nunca soube que tinha. Nossa. Nunca chegou para nós lá, ia facilitar um monte, né, a análise do doutor, né, a avaliação, claro. Né, a minha, né, a avaliação para compor um risco ergonômico dentro de um PGR, né, eu ia ter uma facilidade imensa, porque às vezes o cara fica analisando, mas eu não sou especialista. Né, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, posso fazer laudo ergonômico, posso fazer uma análise ergonômica, mas eu não faço. Porque eu vejo muito mais como fisiologia, primeiramente, para depois engenharia. Engenharia entra depois, adaptando o ambiente, troca a máquina e tal. Mas primeiro é fisiologia, é movimento. Não é engenharia, né? Então, e as empresas têm que entender também, né, Aline, o lado da parte de elaboração de todo esse programa, né, e a adaptação dele, né, no ambiente de trabalho é tempo, né? As empresas ligam lá, doutor Fernando, preciso da análise ergonômica aqui. Então, beleza, vamos lá, vamos orçar. Não, mas eu preciso para semana que vem. Se é de um posto, de repente entrega-se. Aline, vamos citar aqui Modesk, nossos parceiros, né, clientes lá, amigos. Quanto tempo está trabalhando análise ergonômica lá? A gente finalizou,
né? Terminamos todo o levantamento e análise, conclusão, entrega, apresentada. E agora a gente vem trabalhando, então, com a assessoria. É o quê? Estudamos, pontuamos os problemas, as melhorias. Levantamos. E agora a gente vem trabalhando com a realização delas, né? Execução. Desde treinamento, né? Realização de treinamento de integração, uma reciclagem para quem já está trabalhando e o levantamento da análise ergonômica, né? Isso, mas só a elaboração dela, né? O estudo foi mais de um ano. Um ano, exatamente. Levamos... um ano. Então, é impossível tu vender a gente não vende documento, gente, não adianta ligar lá, preciso para amanhã, não funciona assim. Tem copiar e colar não dá, né? Tu tem que entender o que está acontecendo, né? O risco que tu tem lá no teu meio de trabalho. Na parte ergonômica, então, não adianta ligar lá, a gente não vai conseguir atender na semana que vem, entregar um documento pronto para vocês, isso não existe. É um estudo, é uma ciência, né, doutor? A gente falou no início que exige muito conhecimento, muito tempo. Filmagens, né? A gente pode falar um pouquinho mais como é que é a aplicação disso. Isso, para análise ergonômica, né? A gente faz primeiramente o profissional vai, ele acompanha, por isso que não é de uma coisa assim, como o Fernando falou, rápido. Você tem que acompanhar, você tem que entender aquela atividade, porque a peça, o produto, ele não chega ali, né? Da onde que vem, como que vem, da onde que esse funcionário pega, para onde que ele direciona. Tem uma etapa seguinte, ok? Tem outra pessoa que está fazendo, mas para ele concluir ela e direcionar, né? Ou da onde que veio, que chegou. Então tem tudo isso, você precisa entender o cenário da atividade. Filmagens, fotos, então eu tenho um programa que eu consigo colocar todo o vídeo em câmera lenta, então às vezes movimento que você nem pega a olho, assim, você nem vê que o cara, mas teve um desvio de punho, não, mas pode olhar, não tem, coloca em câmera lenta naquele programa, cara, tá executando todo segundo, a todo minuto. Tá ali a queixa, então tu pontua na descrição lá da atividade, do movimento, tem tudo isso, né? É uma coisa assim, tu tem que ter, e tem que ter conhecimento do movimento, da atividade, da fisiologia, né? Da musculatura envolvida daquela atividade. Mas tu acha que nem tem o músculo envolvido, cara, vamos usar o câmera lenta que tu vê, tem a diferença. Com certeza. E aplica-se a ferramenta. A análise ergonômica, ela é só, aplicou a ferramenta, ela me deu risco, às vezes eu não tenho o risco na ferramenta, mas eu tenho queixa de dor. Ué, como assim? Você vai lá, você acompanha o processo, às vezes alguma forma de pegar, de direcionar, faltou treinar aquele movimento, né? A forma de realizar a etapa, uma instrução de trabalho, como a gente fala, né? Então, na ferramenta não pega, mas eu tenho queixa de dor. Ou às vezes, ao contrário, eu tenho uma ferramenta que o resultado é alto, né? Por cor ou por números. O risco é alto. O risco é alto. E eu não tenho queixas. Exatamente, então, o cara opera de uma forma que não machuca ele. Exatamente. É interessante, né, doutor? São ferramentas essenciais, né, na análise, né? Mas muito legal, gente. E dentro do nosso podcast a gente sempre gosta de trazer assuntos técnicos, né, diários, vivência, né, prática, né? Isso é muito legal. E também práticas emocionais a gente cultiva aqui, cara, que é muito legal. E a gente sempre gosta de surpreender quem dá essa oportunidade de a gente trazer conteúdos essenciais, né, para a segurança do trabalho, que é os convidados. Né, e a gente sempre gosta de homenagear vocês, né, com presentes, né, com certeza, né, vocês falaram que ia levar minhas xícaras embora aqui, né, cara, na hora que chegaram já estavam querendo pegar minhas xícaras, isso daí é muita sacanagem, então não vão levar as xícaras, mas vão levar outra coisa que vai estar na tela aqui, por favor, pode rodar aí. Oi, meu amor, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui para te mandar um recadinho, tá? Falar um pouquinho sobre você, sobre essa pessoa maravilhosa que você é, né? Como é bom poder desfrutar do dia a dia ao teu lado, né? Sobre a super mãe que você é, o cuidado que você tem com a nossa filha, com a nossa família. Falar um pouquinho de você profissional, né? Você é muito empenhada, dedicada no que você faz. É visível o brilho no teu olhar quando você fala da tua profissão. No final do dia, quando você chega em casa, sempre tem alguma coisa para estar comentando do seu dia, né? Eu sou muito orgulhoso de você, de tudo que você busca se desenvolver no dia a dia, aprender cada vez mais, tá? E a gente te ama muito, tá bom? Beijo! Barbaridade, né? Pra que isso, gente? Isso aí é contato, cara. Eu tô assustado agora, imagina o que vai vir pra mim. Mas você não é, calma aí. Não é tão fácil assim, cara. A Aline foi tranquilo, né, cara? Né, reunir ali o maridão, né, a menina tava na escola, fica mais fácil, né?
Manda um abraço pra ele agora. Eu acho que tu deve alguma coisa pra esse cara aí. Eu faço questão de homenagear nessa minha amiga aí. A família falando de você, né? Com certeza, né? Ele é meu porto seguro, meu apoio, né? De altos e baixos. Acho que o relacionamento, né? A gente tem dessas. Às vezes o trabalho bate a bad, né? E fiquei um tempo sem trabalhar também, por opção, pandemia, filho pequeno, enfim. E é com ele que eu divido as minhas angústias, né? Tudo, legal. Alegrias, enfim. Muito obrigada. Meu amor. É pela nossa amizade pessoal, né, e profissional pela Distrimed, né, uma homenagem da Distrimed para você, que foi parceira há tanto tempo, né, e é ainda parceira nossa, com certeza. Né, sempre que a gente precisa nessa área aí, tu tá sempre à disposição, né, sempre, não, vamos lá, né, para esse aqui também, né, eu falei, Aline, até pruma, né, toma um banho, bota uma roupa e vem falar sobre ergonomia aqui. Dei uma engasgada, falei, não acredito, mas vamos lá, eu avisei lá, né, quando a gente se encontrou que um dia a gente ia gravar, porque é um assunto muito importante, né, para nossa área, e a gente precisa de profissionais como você, porque eu sozinho na ergonomia eu não consigo, né, e eu sou humilde, né, o suficiente para dizer isso, né, eu conheço o assunto, mas a especialista lá na Distrimed é a Aline. Obrigada. Certo? E, doutor, pra ti não tem, né, cara? O pessoal não consigo achar a tua galera, é difícil falar com eles. O povo trabalha muito. Não conheço tua mulher pessoalmente, né? Mas a gente achou outro pessoal aí, uma turminha aí, vamos ver o que acontece aí. Ué. Oi, pai, tudo bem? A gente tá aqui pra dizer que você é show, que a gente te adora, que você é um ótimo profissional, que você é um ótimo pai, você é um exemplo de integridade, de honestidade, de inteligência. Você exerce a sua profissão com muito carinho, com muito amor, e a gente tem muito orgulho disso. A gente te ama, a gente sempre vai estar do seu lado e a gente deseja que você conquiste os seus sonhos. Um beijo. Beijo, nós te amamos. Nós te amamos, pai. Paulo André, você é um companheiro de vida. Te amo. Ai, doutor, que família linda. Eu falei que tu ia chorar, cara. E elas falaram, ele não vai chorar. Eu falei, cara, família pra nós, como pra mim, pra você e pro Paulo, a gente sabe que é tudo. É. Tudo. Tá contigo a palavra. O que eu vou falar, né? Esse ano agora, em setembro, eu e a Alessandra vamos completar 30 anos juntos. 30 anos, cara. 30 anos, é mais da metade da minha vida, né? E, bom, minha companheira nos momentos difíceis, né? A chegar, o caminho até aqui não foi fácil, né? A minha filha mais velha, que foi a que falou ali no começo, mas a que falou mais tempo, a Amanda já está com quase 28 anos. A Amanda nos veio de surpresa no meio da minha faculdade, então eu tive que conciliar o curso de medicina numa fase crítica, da metade para o fim, com um bebê em casa, né? E se não fosse a Alessandra, eu não teria conseguido, porque ela segurou a barra, né? Com certeza, cara. Eu não teria como me dedicar à faculdade, né? Se ela não tivesse me ajudado, né? A Letícia já veio num momento bem mais tranquilo. A Alessandra ficou grávida quando a gente já morava aqui em Chapecó, né? Ela tá com que idade agora, Letícia? A Letícia tá com 16, vai fazer 17 esse ano. 17 anos. Tá indo pra faculdade agora, daqui uns dias. Ela tá no segundo ano do ensino médio, né? Tá quase. Então, o que eu vou falar, né? As minhas 3 mulheres, é o que eu digo, né? Sim. Eu tenho 3 mulheres em casa e lidar com 3 mulheres não é muito fácil. Eu tenho 2, eu sei que então, não é fácil. Eu tenho uma a mais. Ai, gente. Né? Mas, assim, são minhas companheironas, né? Eu imagino, cara. São as que estão sempre do meu lado na hora boa e na hora ruim, né? Com Especialmente certeza. A Alessandra, que tá comigo praticamente desde o começo. Né? Com certeza. Eu não poderia deixar de fazer essa homenagem pra ti, Paulo, né? Meu amigo, Paulo. Muito obrigado. Porque o que eu falo pra ti é sempre de coração, você percebe isso, e a gente é profissional, eu falei, né, antes ali atrás. A gente nunca tomou uma cerveja junto, cara. Mas é verdade. A amizade a gente sabia sempre que existiu, né? E eu precisava fazer essa homenagem. Não foi fácil pegar essa gurizada aqui, né? Porque eu não tinha nenhum contato delas, né? Então eu fui... Depois eu fiquei imaginando como que o Fernando conseguiu isso. Cara, eu fui pro Instagram, chamei a Amanda, vi que tinha um contato profissional dela lá, dela advogada, né? Chamei ela lá, não me leve a mal, não me bota um processo, eu quero homenagear teu pai, né? E ela prontamente atendeu. Hoje quase que não veio esse troço aqui, tia. Ele quase que não veio porque tinha uma consulta da tua esposa. Ela precisava fazer um procedimento que tinha que ter acompanhante, né? Exato. E como a Amanda tá trabalhando, ela já trabalha, né, num escritório de advocacia, eu já tinha me predisposto a fazer isso, claro, né? Claro. E eu tinha esquecido da data. Eu sabia que era 17 de agosto, mas não lembrei que era hoje, né? Daí ele foi lá na minha sala, eu numa chamada de tu vídeo. tava falando e eu conversei com a Fábio e disse, Fábio, o Fernando vai me matar, mas eu não vou conseguir porque eu já me comprometi com a minha mulher e o exame tá marcado já há uns 2 meses, né?
E a Amanda não pode estar trabalhando, né? Sim. Mas aí, no final das contas, a Amanda se deu um jeito, se desvencilhou e disse, eu dei um jeito. sei não lá. sabe o resto da história. Né? Ele saiu da sala, eu desliguei, daí a Fábio, meu Deus, o doutor não vai hoje gravar contigo, daí eu, deixa pra mim. Chamei a Amanda, né? Amanda, cara, tem que dar uma força aí, cara. Inventa uma história, vai levar tamanho lá. Né? Ela, não, eu vou levar, eu dou um jeito, falo com a mãe, mas ele vai, né? E realmente, né? Não deu 10 minutos, o doutor mandou mensagem, Fernando, ó, eu vou. A minha filha vai levar. Em seguida ela me ligou e disse, pai, não sei o que, papapá. Deixa que eu vou com a mãe, pode ficar tranquilo, eu vou com ela, fico com ela lá e tu pode ir tranquilo lá. Então eu falei, bom, tudo mas bem. Não era só pela presença, né, do doutor aqui, mas era pela homenagem. Toda a correria que deu uma homenagem não poderia se passar de hoje, né? Tá certo. Tá, gente, então a gente fica muito honrosos, né, de trabalhar com profissionais como vocês, né, contar desde o início da nossa empresa com vocês. A Aline entrou praticamente no início da Distrimed também, acompanha, né, a nossa história, enquanto a gente trabalha, né, também em parceria sempre, né, contem com nós sempre, né, porque eu sei que eu posso contar com vocês nas horas ruins, difíceis, fáceis, boas, alegres, tristes, eu sempre pude contar com vocês, né, e aprendo com vocês. Doutor, nem se fala o tempo que a gente já se conhece, né, eu aprendo muito contigo, não só profissionalmente, como pessoalmente, como um pai. Tu também é um exemplo para mim, que tem a Lívia lá e a Fábio lá em casa, e eu tenho que aprender a lidar, né? Com 2, o doutor tem 3, então tem muito a me ensinar, né? Certo, gente? Então a gente fica muito feliz, Aline. Obrigado pela presença, cara. Desculpa aí o inconveniente, mas eu consegui o contato um pouco mais fácil. Eu acredito. Agradecer a Yara da Aurora lá, que me passou o contato do meu marido. Porque o Instagram, eu mandei o convite, ele demorou para vir, eu aceito, ele não, tem que mexer os pauzinhos. Precisa agilizar. Mas obrigado por ter vindo, tá? Obrigada a você, agradeço. Foi, nossa, uma satisfação estar aqui, poder dividir esse momento aí. É aprendizado sempre, né? Claro, e pode contar sempre comigo. Valeu, doutor, você também. Obrigado, cara. Eu de coração, agradeço. Sempre de coração. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade de poder trocar um pouquinho de ideia e aprender um pouquinho sobre ergonomia, que é uma área muito complexa. Que eu não tenho vergonha de dizer que eu não domino. Exatamente. A gente aprende muito, né, cara? Ergonomia é uma coisa que a gente tem que explorar muito mais ainda. A gente tem que evoluir. É uma área muito extensa, muito complexa, que pouca gente se aceita desbravar. Né? Exato. A maior parte dos colegas, ela pode dizer... Eles evitam, tipo assim, não, isso aqui eu não quero. Exato. E é tão bom, né, aproveitando um pouco, quando a gente trabalha, assim, em empresas, né, consegue dividir, trocar essa ideia com o doutor, quando o doutor, a confiança, né, tu consegue ver tal situação pra mim, tem nexo, faz um vídeo, me traz, porque às vezes o médico, ele não consegue ter o acesso, né, por questão de horário, de demanda da empresa, agenda, enfim, né, e tu sentir que o médico confia em você, né. Sim. O trabalho flui, assim, nossa, é fantástico. Vai embora, né, e a gente gostaria, né, doutor, né, ter em todos os clientes da Distrimed uma avaliação dela. A gente sabe que isso sem custo acaba não acontecendo, mas seria o ideal para nós e facilitar muito, né? Sem dúvida. Seria o ideal, seria o mundo ideal, mas a gente sabe que por uma série de limitações muitas vezes não acontece, né? Isso. E quem tem a curiosidade, pessoal, de conhecer um pouco mais, né, de ir a fundo um pouquinho, começar a pensar mais sobre ergonomia, liga para nós lá. Né, pode seguir a página da Distrimed lá no Instagram, né, @Distrimed, ou lá no site www.distrimed.com.br, no YouTube, através das nossas publicações, né, dos nossos episódios aí, @Distrimed, sempre com 2D mudo no final, pessoal, para achar facinho, faz assim a escrita que não tem erro, que a gente marca lá, a Aline vai lá, vai conversar, né, a gente pode sentar, vai lá na Distrimed, a gente conversa, o doutor bate o horário lá, a gente pode também estar passando algum conselho nessa área aí, que eu acho que tenha a expandir, né? E deve ser mais explorada, né? Com certeza. Certo? Agradecer quem está assistindo, obrigado pela audiência de sempre aí, as curtidas, né? Os comentários, as dúvidas, né, também. E pode mandar lá também nos comentários ideias, quem que você quer ver aqui, qual área que a gente fala aqui, que a gente vai estar sempre trazendo, né? Mas com certeza conteúdos interessantes, importantes, fundamentais para a nossa área, mas num vocabulário mais nosso, né, que é o da Distrimed, né, falar fácil para todo mundo entender. Certo, gente? Obrigado, um abraço e até o próximo episódio.